Prazer de estar recebendo nos estúdios da TV Prevê o Coronel Manuel Messias de Mello, coordenador de transição ou relator de toda a transição do prefeito eleito, deste projeto de transição, cujo coordenador é o Coronel Ecler, que estará aí dando subsídios para o prefeito Gazeta, que estará assumindo o poder a Prefeitura de Bauru no dia 1º de janeiro. O Coronel Messias já esteve aqui muitas e muitas vezes, desde o tempo em que ele era tenente, capitão, major, aqui pela polícia, por todos os cargos que ele passou na sua brilhante carreira como militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Depois esteve por muitas vezes na sua atividade social como membro do Lions Club, das suas comissões, da presidência, do distrito e da sua governadoria, e hoje vem numa função completamente diferenciada, que é numa função política administrativa. Como é que o Coronel Messias transitando e navegando por essas áreas todas, Messias? Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo uma vez mais aos estúdios da TV Prevê. Samuel, eu que agradeço, uma boa tarde aos nossos assistentes. Na verdade, eu não tenho militância política e nem filiação partidária. Na verdade, eu sou um especialista em planejamento estratégico, de gestão estratégica competitiva, e fui chamado por dois grandes amigos, que é o Toninho Gimenez, há mais de 25 anos, um amigo, um irmão, e o Ecler, que foi meu comandante na Polícia Militar de São Paulo. E eu sou bauruense, daqueles que estudou no Ernesto Monte. Então, não poderia dizer não a duas pessoas fantásticas e ao próprio prefeito eleito, o Gazeta, de dar meu contributo técnico na minha área de especialização para ver a minha cidade cada vez melhor. Aliás, qual é a sua formação, Coronel? Além de ter passado pela Academia do Barro Branco. Eu sou, além do Barro Branco, com mestrado e doutorado profissional na área de gestão na Polícia de São Paulo, sou bacharel em Direito pela Instituição Toledo de Ensino e fui muito participante das questões ligadas à qualidade com a Fundação Nacional da Qualidade, inclusive sendo auditor nos prêmios da qualidade do Estado de São Paulo. E o meu trabalho de doutorado profissional foi exatamente na área de gestão estratégica e de planejamento estratégico, tendo como base o cálculo de multivariáveis, junto com a Universidade aqui de Bauru, a Unesp, e a Faculdade de Engenharia de Produção. Bom, o Coronel já viu que o Coronel aí, realmente nessa área aí, ele tem um domínio completo. Mas na equipe de transição, você foi o relator deste projeto. Qual foi o trabalho que você e a equipe fizeram neste momento de transição da prefeitura, do prefeito Rodrigo Agostinho para o prefeito que assume dia 1º? O importante ressaltar, Samuel, que a transição foi muito tranquila, foi uma transição equilibrada, de alto nível, sob a ótica de governos de Estado. Nós tivemos todo o apoio e toda a abertura do prefeito Rodrigo Agostinho, da equipe designada pelo prefeito Rodrigo Agostinho, e nós tivemos acesso a todas as informações que nós precisávamos. Na verdade, nós tivemos uma primeira reunião em que o próprio prefeito deu uma visão global, geral da Prefeitura de Bauru, e depois nós tivemos a oportunidade de visitar todos os órgãos e secretarias, bem como receber um relatório de cada uma delas, que nos deu bastante subsídios para que pudéssemos relatar e preparar a administração do prefeito Gazeta. Quantos componentes tiveram esta equipe que montaram esta transição? Na verdade, foram oito componentes que foram coordenados por lado do Gazeta pelo Ecler e também pelo prefeito municipal, oito membros coordenados pelo chefe de gabinete. É importante a gente deixar claro que a transição ela tinha 3 finalidades fundamentais. A primeira
era que nós não tivéssemos solução de continuidade em projetos e ações ou atividades importantes para o interesse público. E com essa visão, nós tivemos a possibilidade de sugerir algumas questões ao prefeito que encaminhasse nesse momento para que a população tivesse o serviço público à sua disposição sem sentir a transição nesse espaço de tempo. Basicamente, coronel, o que é que foi levantado? Muitas coisas foram levantadas, mas quando nós falamos em gestão, Samuel, é fundamental que nós tenhamos uma visão sobre a estrutura. A estrutura ela é base para toda a sequência de trabalho de um planejamento estratégico. E nós verificamos que a estrutura organizacional da prefeitura ela apresenta muito departamentalizada, com muitos degraus de hierarquia. Isto é ruim porque prejudica sensivelmente a comunicação, há superposições de trabalhos e na verdade, são duas mãos na gestão que são importantes em cima de uma estrutura. A comunicação de uma política governamental para que ela permeie toda a administração e chegue ao principal interessado, que é a prestação do serviço ao servidor, à comunidade, e a volta, que seria a forma de controle se essa política foi realmente aplicada na ponta da linha para aquele que é a nossa razão de existir, que é o cidadão. E nesses levantamentos que foi providenciado por esta equipe de transição, nós encontramos muitos cargos de confiança, excesso de pessoas trabalhando em determinadas e concentradas em muitas secretarias? O que nós observamos é que houve um enxugamento da máquina, o próprio Ministério Público já tinha se manifestado e o prefeito Agostinho adotou posturas. E hoje a Prefeitura de Bauru, no seu quadro principal, tem 140 cargos em comissão, sendo que 30% deles, por força de lei, é funcionário de carreira, mas temos alguns cargos em extinção, em 14, o que nos deu hoje uma condição de 126 cargos em comissão. Esses cargos comissionados por força constitucional, ele deve ser dirigido ou direcionado à chefia, direção e liderança. Não pode ser utilizado para outra forma. Então, é nesse sentido que o próprio prefeito Gazeta, unindo o conceito do cargo de comissão à questão da estrutura organizacional, deve propor uma mudança desde logo, na ordem de redução de 30%, nos cargos de diretor de departamento. Nessa ótica ainda, nós temos que olhar o impacto disso na folha de pagamento, porque a Prefeitura de Bauru hoje está com as suas contas equilibradas, mas tem alguns itens da Lei de Responsabilidade Fiscal que nós temos que ter uma visão muito clara para ele. Hoje nós temos um pouco acima de 50% da receita no quadrimestre com o pagamento da folha. O prudencial é 51%, um pouquinho além. Então nós temos que estar olhando isso e investir principalmente na prestação direta de serviço ao cidadão. Esse é o fundamental. Nesse levantamento, e você foi o relator de todo esse trabalho de transição, foram apresentadas já medidas para a apreciação e aplicabilidade do prefeito eleito? Na verdade, a equipe de transição, ela fez aquilo que é muito importante no planejamento, que é o diagnóstico. O diagnóstico, e levantamos alguns pontos de atenção para que a equipe de planejamento do prefeito eleito pudesse, então, adotar algumas posturas. Obviamente que essas proposituras que nós trouxemos têm a vocação de destravar a cidade. A gente poderia relacionar alguns, de equalizar e manter equalizada a dívida do município e os itens da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, obviamente, que o prefeito eleito, ele já adotou algumas posturas. Hoje, em tempo de orçamento curto, você tem que olhar dois lados, a receita e a despesa.
na despesa nós temos que qualificá-la. Então, qualificar a despesa num momento como esse é fundamental, e é isso que o prefeito propôs como meta já na ordem de 25 milhões de economia ano para o município, para aplicação em serviços diretos ao cidadão e também para atender melhor o servidor público municipal. Foram propostas mudanças nas secretarias, fusões, modificações de nomenclatura. E se houve este tipo de propositura, quais serão os ganhos que eventualmente teremos na municipalidade? Veja, quando nós falamos em estrutura, e a estrutura formal, ela burocratiza. E a burocracia, ela causa gastos maiores. Então, obviamente que foi proposto num plano inicial para discussão, inclusive com toda a base aliada de vereadores e toda a Câmara Municipal desse próximo ano, vai ser discutido, porque isso só vai poder ser aprovado em fevereiro, no retorno do ano legislativo, algumas alterações iniciais que vão tornar mais célere a atividade da Prefeitura e atuar em alguns pontos que são gargalos para a administração mais célere, que tenha os princípios da administração da eficiência e da economicidade. Eu posso citar um exemplo na questão da Secretaria de Planejamento. A própria visita que fizemos lá, todos foram unânimes em afirmar que a Secretaria de Planejamento não planeja. Então é um contrassenso você ter uma Secretaria de Planejamento que não planeja. E alguns gargalos, inclusive estruturais, na questão do licenciamento. O Sistema Integrado de Licenciamento, que hoje fica em 2 lugares. Há uma ação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outro andamento na Secretaria de Planejamento. Esse tempo para que isso frua, para atender os investidores que querem investir em Bauru, é muito alto, muito grande, causando danos ao desenvolvimento da cidade. Então, obviamente que na Secretaria de Planejamento, algumas atividades serão deslocadas da Secretaria de Planejamento, outras serão aperfeiçoadas, e aí você tem uma área de planejamento que seria já dentro do plano diretor, que consta em Bauru, o Instituto de Planejamento. Uma outra questão relevante refere-se ao atendimento aos mais vulneráveis. Você tem a Secretaria do Bem-Estar Social, que fez um trabalho brilhante, muita atenção aos vulneráveis, mas você tem hoje muitas outras coisas que foram agregadas à Secretaria do Bem-Estar Social e que, de alguma forma, nos tira a oportunidade de desenvolver algumas políticas importantes para o idoso, para as mulheres, enfim, para várias outras áreas, com sentido de cidadania. E isso é fundamental. Então, hoje você tem a Secretaria de Bem-Estar Social com o SUAS, né, que é um sistema único de assistência social, e um volume grande com entidades e mais os conselhos que estão no mesmo pacote. É necessário que você separe isso para que você tenha o atendimento de 2º grau do SUAS, que refere-se a essas questões da vulnerabilidade, de um assistencialismo muito forte, para que as pessoas tenham a possibilidade de melhoria ali na sua qualidade de vida e a possibilidade de acesso ao serviço público, principalmente. E, por outro lado, o de cidadania, que você pode desenvolver políticas de médio e longo prazo, em que você, desenvolvendo essas pessoas, pode gerar trabalho e renda para que elas possam, então, ganhar novo patamar dentro desse nível de pobreza que a gente ainda tem em nossas periferias, principalmente. Então, são 2 pontos fundamentais. E outra questão relevante que vejo na questão do planejamento é a possibilidade de você acelerar o processo, por exemplo, de uma aprovação de uma planta. Nós tivemos a verificação, há muitas leis que estão ultrapassadas ou são conflitantes, e também uma análise de projetos onde você analisa pelo Código de Obras e não pela lei de contorno. E sendo que no Código de Obras a responsabilidade para verificar o interior dessa planta cabe ao engenheiro que recolhe uma ART e se responsabiliza muito por isso.
Todas essas questões criam entraves ao desempenho da atividade do município. O município, o serviço público, na nossa ótica, em nossa visão, ele não pode dificultar a vida do nosso munícipe. Ele tem que ser um facilitador para o munícipe, para o desenvolvimento, para políticas sociais de médio e longo prazo, que dê solidez e melhore a ação do município e da cidade de Bauru como um todo. Houve alguma proposta para fechar alguma secretaria? Nós temos, no caso da SEAR, né? A SEAR já estava com uma atividade mais restrita e com diversidade de atividades e serviços que não causava uma exploração a essa amplitude. Então, foi ali colocada uma secretaria de governo que vai ter atrelado ali as subprefeituras que foi proposta pelo governo eleito. Mas o mais importante nessa questão é você olhar novamente o conceito da estrutura. Quando você vai agregando formas matriciais na estrutura formal, você acaba tornando lenta, burocrática, com superposições de atividades, e o resultado, que é aquele de prestação de serviço ao munícipe, ela se torna menor e mais lento. Então é nesse sentido que houve alteração nessa estrutura, o que não vai gerar nenhum impacto nos gastos da prefeitura, até porque haverá reduções muito fortes na área de departamentos. Neste levantamento, como é que foi a radiografia das finanças do município? Então, nós temos que aqui fazer um elogio à atual administração. A Prefeitura de Bauru, diversamente do que nós assistimos no Estado e em vários municípios, tem uma finança equilibrada. Todos os itens da responsabilidade fiscal estão dentro dos aspectos constitucionais, o que habilita a Prefeitura a buscar convênios e oportunidades de investimento. Veja que o município hoje tem mais de 60 convênios em andamento com Estado e município, com o Estado e a União. Isso tem uma contrapartida. Nós vimos lá que existem 105 processos licitatórios em andamento. Quer dizer, nós precisamos tornar esses processos mais céleres. Então, nós verificamos que tanto o índice de aplicação de recursos na saúde é acima dos 15%, aplicação dos 25% na educação, fecharemos o ano nessa situação, a dívida fundada está equacionada e também a dívida está consolidada, o que coloca o endividamento da prefeitura abaixo de 1,2 do seu orçamento, que é da sua receita líquida. Que é a dívida de longo prazo. De longo prazo é a dívida fundada, né? O endividamento como um todo, ele abrange todas as dívidas além das fundadas. As fundadas são de longo prazo, que em algum momento, por decisões estratégicas e quem estava naquele cargo de executivo, fez a opção de não pagamento ou de pagamento de outra forma e que teve que ser negociada a longo prazo. Hoje, inclusive, a legislação não dá esta faculdade para o gestor. Não dá, e inclusive é um outro elogio à administração do Rodrigo, que não haverá restos a pagar, até porque no último ano a lei de responsabilidade não permite isso. Então há o equacionamento dos gastos e do equilíbrio de pagamento das despesas, de tal sorte que o governo Gazeta terá a possibilidade de dar encaminhamentos sem uma preocupação mais forte com questões ligadas a não cumprimento de preceitos constitucionais. Obviamente que, eu repito, o orçamento é curto, é necessário que haja qualificação das despesas e buscas e receitas. Receitas legítimas, porque é importante nós dizermos que o grande segredo na administração é você ter a tributação devida para que todos paguem. Você falou em legislação, na lei de responsabilidade, e com relação ao funcionalismo, que tem que cumprir um percentual que não pode ultrapassar a 54% do orçamento, e até tem um limite prudencial.
Como é que fica esta situação, face inclusive aos aumentos que muitas vezes não têm sido dados para não ultrapassar este limite? Veja que no ano passado, ou melhor, nesse ano 2016, quando nós vamos verificar o aumento global da folha de pagamento, nós tivemos, em ativos e ativos, 9,7% de reajuste na folha de pagamento. E aí nós temos que abrir e analisar a folha de pagamento como um todo. Você tem aquilo que é o salário, né? E você tem as variáveis do salário. Uma questão relevante na composição do salário são as horas extras. As horas extras, ela deve ser excepcionais, excepcionalidade. Nós verificamos que com uma medida do governo Agostinho, houve um corte de 50%, basicamente, de 2014 para 2015, no gasto mensal com hora extra. E nós verificamos que os serviços continuaram a se realizar. É importante que a hora extra seja uma excepcionalidade, não seja algo que incorpore o salário. Uma outra questão importante, e que é possível economizar, hoje o município gasta 1.600.000 mensalmente com uma diferença paga àqueles que cumprem uma jornada maior de serviço daquela que foi prevista em seu concurso. É necessário que haja uma análise importante da necessidade e da oportunidade dessa questão. Por quê? Porque todo salário variável sobre a ótica gerencial significa dizer que algum planejamento não foi feito e realizado da forma que deveria ser. O Luiz Carlos dos Altos da cidade, ele diz que tem conhecimento que todas essas mudanças na estrutura da prefeitura têm que passar obrigatoriamente pela Câmara Municipal. Se tiver, como ficaria a situação da Seara, que está em extinção, e as diretorias dos departamentos e secretaria que ele vai extinguir com estes cargos? Funcionários vão assumir este papel quando a Câmara não aprova a nova estrutura? Não, na verdade, todo processo de mudança, Luiz, eu agradeço a sua pergunta, todo processo de mudança ele não é instantâneo. E é uma loucura. Eu costumo dizer que as mudanças elas ocorrem como uma duplicação de rodovia. Você tem uma duplicação de rodovia em que você tem uma rodovia, uma pista funcionando como antes e a construção por tempo até que você tenha as duas ao mesmo tempo funcionando. E é assim que deva ser. Até lá, o funcionário de carreira responde naturalmente pelas funções. Em algumas não há necessidade, você tem a divisão que pode atuar. Enfim, você tem toda uma estrutura gerencial capaz de funcionar de forma matricial. A questão de aprovação, isso vai ser discutido até fevereiro com a Câmara futura, aquela que irá assumir, e outras alterações podem ser sugeridas dentro do processo de discussão e de administração compartilhada. O Legislativo é importante no processo de melhoria, inclusive, do processo de mudança. E o governo Gazeta está aberto totalmente. Os vereadores eleitos e que apoiaram a candidatura do prefeito Gazeta têm participado, têm acesso ao relatório e com isso poderão também melhorar ainda mais esse processo. No orçamento aprovado ontem pela Câmara Municipal para 2017, já teve alguma sugestão da equipe de transição? Houve algumas conversas entre o prefeito eleito e o prefeito em exercício, exatamente sobre aquele primeiro princípio ou finalidade da equipe de transição, detectar situações que pudessem, de alguma forma, interferir no normal andamento e funcionamento da máquina administrativa. Mas foram poucas alterações e essas alterações, com certeza, voltadas a atender o interesse público. O Ticão, ele diz, amigo Messias, tem que instalar na prefeitura uma secretaria de segurança para cuidar dos prédios públicos do município e delegar a lei para os policiais que estão cuidando das rondas escolares, entre outras coisas, e assim ampliando-se para outros setores do patrimônio do município. O Ticão, além de um grande presidente de Conseg, é também um grande jogador de futebol. Tive a oportunidade de ensiná-lo a jogar futebol no Noroeste. Um abraço ao Ticão. Na verdade, Ticão, toda a estrutura é importante e necessária. Temos que cuidar da atividade delegada, temos que cuidar
dessa interseção que existe e deve existir na segurança pública, em que os órgãos estatais e o município, aqueles fatores que impactam na segurança pública como uma forma em geral. Veja, o investimento, por exemplo, em iluminação pública é fundamental para a segurança pública. Vídeo monitoramento é fundamental para expandir os olhos da segurança pública. E não necessariamente precisamos ter uma estrutura para isso, mas é algo que pode ser discutido ao longo do tempo, desde que o município tenha, obviamente, a possibilidade e recursos para financiar uma estrutura maior. Hoje nós temos uma responsabilidade fiscal, como você disse, Samuel, na ordem de 50%, com os planos de cargos e salários que irão expandir, e nós temos que cuidar para que nós não saiamos do limite prudencial na ordem de 51% e do limite da lei de 54%. Então é todo esse conjunto de ações que o governo Gazeta está estudando, analisando, para que possa implementar a partir de 1º de janeiro um processo de médio e longo prazo para mudanças onde deva ser feito para destravar a cidade e fazer com que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. O município tem problemas financeiros na ordem de aplicação e de investimentos. Houve sugestões por parte desta equipe de transição para os investimentos da prefeitura? Veja, Samuel, que quando disse que nessa análise primeira, a meta do governo Gazeta é, no primeiro ano, você ter uma economia na ordem de 25 milhões. Quando eu falo em 25 milhões, eu falo em 4 anos em 100 milhões de reais. É uma economia significativa. Disse que temos um conjunto de convênios firmados com o Estado e União. E veja que isso é uma grande oportunidade, porque você tem a possibilidade de contrapartida com o Estado e União, buscando recursos para uma obra maior. Por outro lado, nós temos em andamento um grande investimento para a cidade de Bauru, que é histórico, que é a estação de tratamento e esgoto, importante. Porque... Mas que é uma obra com recursos de fundo perdido. Sem dúvida, recurso perdido e mais o fundo municipal que pode ser utilizado. Então, nas contrapartidas, os convênios é uma oportunidade, nós temos muitos projetos elaborados pela Secretaria de Obras que pode ser desenvolvido. Enfim, agora é hora de buscar os recursos também em outros lugares e é fundamental. O município está habilitado a conveniar e a buscar investimentos. O prefeito já está iniciando a nomeação, ou a indicação, ou a colocação pública de nomes para compor o seu secretariado. Quais são os critérios que têm norteado o prefeito a tomar esse tipo de medida para indicá-los? O prefeito Gazeta, ele foi muito coerente com aquilo que ele disse durante toda a pré-fase aí de governo, de apresentação dos seus administradores. Ele disse que seria pessoas com perfil técnico, com formação técnica e que conhecesse a área. E assim ele tem feito. Mire-se o exemplo do DAI, o Eric Fabre assumindo, um especialista na área, capaz de dar um modelo de gestão fantástico àquela autarquia. Eu vejo o Toninho Gimenez, é um empresário, numa empresa pública que tem 67% de comprometimento de sua receita com funcionário, um volume muito grande de departamentalização. Quer dizer, nós precisamos ter uma visão empresarial na Indurb e tem um empresário de reconhecida competência na gestão de negócio. Então, o que a gente vê, ele tem caráter técnico, que conheça a área e possa contribuir com a cidade de tal forma que a gente tenha uma gestão com sincronismo gerencial e que as políticas efetivamente possam fruir na direção do principal, que é o interesse público e o cidadão de Bauru. Você trabalhou com o Coronel Ecler para a montagem deste relatório e de toda esta transição. Vocês farão parte da próxima administração? O próprio Gazeta já comunicou inicialmente que a equipe de transição não necessariamente estaria ocupando cargos. Então, nós estamos caminhando na equipe de transição e esse posicionamento do prefeito e a quem cabe as escolhas dos seus gestores deve fluir nos próximos dias. Muito obrigado, Coronel Manuel Messias de Mello, por ter aceito o nosso convite
e vir participar desta programação jornalística da TV Prevê, com certeza contribuindo para conhecimento da opinião pública sobre o trabalho feito nesta transição governamental da chefia do Executivo Bauruense. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional desta terça-feira. Aos que estiveram conosco, deixamos o convite para que voltem a sintonizar a TV Prevê nos horários alternativos da quarta-feira. A todos, muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.